vocês? Vamos para mais uma aula? Hoje nós vamos para o capítulo 22, que fala sobre os biomas do mundo. Para começar, a gente precisa ver os conceitos. O que é um bioma? São entendidos como um conjunto de seres vivos, plantas, animais e outros seres vivos, com relativa homogeneidade em determinada área, tendo como principal critério a vegetação dominante. Na geografia, a análise das formações vegetacionais é realizada com base nos aspectos climáticos, pedológicos, que são os solos, e até os geomorfológicos, do relevo, e na relação deles com os impactos provocados pela exploração dos seus recursos por meio da ação antrópica nos ambientes. É importante destacar que o conceito de bioma é um conceito diferente de ecossistema, habitat ou biosfera. Enquanto o ecossistema e o habitat dão maior enfoque para as relações dos seres vivos com o meio que os rodeia em uma pequena área, o bioma ele pode ser entendido também como um conjunto de ecossistemas e habitats semelhantes, representando uma área muito maior. A biosfera é o conjunto de todos os biomas do planeta Terra, a esfera da vida. Assim, eles podem ser divididos em 3 tipos: biomas terrestres, biomas marítimos costeiros e biomas aquáticos. No capítulo, a gente vai enfatizar sobre os biomas terrestres. Biomas de baixa latitude. Biomas da floresta tropical. Localização. Bioma de floresta tropical ocorrem principalmente em regiões próximas à zona equatorial ou dentro da zona intertropical. Estes biomas eles são encontrados na América do Sul, a floresta amazônica, a floresta atlântica, na África, a floresta do Congo, na Ásia, a floresta de Harappan e a Oceania, a floresta de Dantry. São conhecidos por apresentarem uma grande biodiversidade. O clima apresenta temperaturas elevadas, com altos índices de evaporação e precipitação. As chuvas elas ocorrem durante todo o ano e por isso não há um período de clima seco bem definido. Sua flora. A vegetação desse tipo de bioma é densa, com folhas largas, chamadas de latifoliadas, estratificadas, são vários tamanhos de plantas e presentes durante todo o ano, então perene, apresentando árvores de copa larga que dificultam a chegada dos raios solares aos estratos inferiores próximo ao solo. Os solos desse tipo de bioma geralmente são pobres devido à infiltração da água das chuvas regulares que lavam o solo, retirando seus nutrientes em um processo conhecido como lixiviação. No entanto, a alta deposição de folhas sobre o solo forma uma camada de matéria orgânica, denominada de serrapilheira, e humus, que fornece os nutrientes necessários para que as florestas consigam se sustentar e se desenvolver. Por conta disso, essas florestas são conhecidas como autofágicas, ou seja, elas alimentam-se de si mesmas. Sua fauna. Esse bioma ele apresenta os maiores índices de biodiversidade. Nele podemos encontrar diversos tipos de macacos, felinos, aves, cobras, insetos e muitos outros animais de portes variados. Usos e impactos. A elevada biodiversidade e a grande extensão territorial desse bioma fazem com que os seus recursos naturais eles sejam explorados e assim degradados por atividades econômicas. Dentre elas, a gente pode destacar a utilização dos recursos como matéria-prima para os processos industriais, a retirada da cobertura vegetal tanto para o próprio uso da madeira como para a abertura de novas áreas para serem incorporadas pela agropecuária e mineração, e a biopirataria, que é a prática ilegal de contrabando de espécies de animais e vegetais. Essas atividades elas resultam em constantes queimadas e desmatamentos,
que fragmentam a floresta, causam perda de biodiversidade, extinção de espécies e infertilidade do solo, surgindo então como um dos principais problemas ambientais do mundo atualmente. Biomas de floresta subtropical. Localização. Os biomas de florestas subtropicais, eles se encontram nas zonas intertropicais. São próximos aos trópicos de Câncer e Capricórnio e podem ser considerados biomas de transição entre os biomas tropicais e os biomas temperados ou estépicos. Esse bioma ele ocorre em uma pequena porção da América do Norte, a Flórida, em parte da América Central, em algumas faixas da América do Sul, a Mata das Araucárias. Na África ocorre nas terras altas da Etiópia, na Ásia se encontra no sudeste chinês e também podemos encontrá-lo em algumas ilhas do Pacífico. Esse bioma também apresenta elevada biodiversidade, embora apresente menos do que os biomas tropicais. Seu clima. O clima ele pode ser caracterizado pelas significativas taxas de pluviosidade distribuídas ao longo do ano e estações do ano bem definidas. Flora. A vegetação desse tipo de bioma é mista, composta por plantas que não perdem as suas folhas, elas são perennifólias, e por plantas que perdem as suas folhas, que são chamadas de caducifólias ou decíduas. Os tamanhos também são bastante diversos, podendo variar desde enormes árvores até pequenos arbustos. Sua fauna. A fauna do bioma subtropical é bastante variada. No entanto, os animais mais comuns de serem encontrados são aves e insetos. Usos e impactos. O bioma da floresta subtropical foi amplamente devastado pela ocupação humana, considerando que o clima é ameno e favorável para essa ocupação, e pelas suas atividades como a agricultura, pecuária e principalmente a extração madeireira. Também sofre com a inserção de espécies exóticas, que contribuem para o desequilíbrio ecológico. Biomas de savana. Localização. Também são conhecidos como os biomas de campo tropical, embora se apresentem em áreas similares aos biomas de florestas subtropicais, as savanas se encontram em climas menos úmidos. A maior savana em área é uma das mais conhecidas e situa-se no Serengeti, na África, que fica localizado no Vale do Rift, entre o norte da Tanzânia e o sudoeste do Quênia. No entanto, também existem savanas da América do Sul, caso do Cerrado brasileiro, na região centro-oeste e norte da Austrália. Clima. O clima ele pode ser definido como tropical típico, com temperaturas relativamente constantes e a presença bem marcada de uma estação úmida e outra seca. O fogo faz parte do processo natural desse bioma e ocorre na estação seca, servindo como um agente controlador do desenvolvimento da flora, limitando o desenvolvimento do estrato arbóreo e estimulando o rebrotamento de muitas espécies do estrato gramíneo e herbáceo, que se desenvolve mais rapidamente. Flora. A vegetação dos biomas da savana é então caracterizada por apresentar vastos campos gramíneos e herbáceos com algumas árvores esparsas. Geralmente, as espécies vegetais são caducifólias, com galhos e troncos tortos, de casca espessa, que as protegem durante a passagem do fogo. Fauna. Apresenta uma fauna bastante diversa, apresenta grandes herbívoros como búfalos, girafas, cangurus, elefantes, antílopes, que servem de alimento para grandes carnívoros como leões, tigres, leopardos, hienas, entre outros. No caso brasileiro, encontramos tucanos, araras, antas, capivaras, cervos, onças, lobo-guarás e no caso australiano a gente encontramos os dingos e os cangurus. Os usos e impactos. O principal impacto desse bioma é o aumento do processo de desertificação,
devido ao uso cada vez mais intenso de suas áreas para o desenvolvimento de pastagem e agricultura. Com a desertificação aumentando, muitos animais se tornam ameaçados de extinção devido à perda do seu habitat e também devido à caça ilegal. Biomas de média latitude. Temos os biomas de chaparral. Localização. Também é conhecido como vegetação mediterrânea de bosques e arbustos, é uma espécie matagal bastante encontrada ao redor do Mediterrâneo, principalmente no sul da Europa. Também é possível encontrar esse bioma na costa do norte da África e África do Sul, na costa sudoeste da América do Norte e na América do Sul, e pequenas porções na parte sul da costa australiana. Seu clima. O clima das regiões de chaparral é tipicamente caracterizado por um clima mediterrâneo temperado, com invernos chuvosos e temperaturas amenas, e verões muito quentes e secos, sendo comuns a ocorrência de incêndios nesse bioma na época do ano. Flora. A vegetação do bioma de chaparral apresenta espécies como folhas pequenas e duras, capazes de reter água nas épocas mais secas, e apresenta também folhas altamente inflamáveis, sendo esse um dos principais fatores para o alastramento rápido dos incêndios. Essas mesmas plantas que são inflamáveis, no entanto, possuem a capacidade de resistir ao fogo, devido aos seus troncos de casca espessa, reservas de alimento resistente ao fogo e raízes profundas, que possibilitam uma rápida recuperação pós-incêndio. Acaba sendo, portanto, uma estratégia natural de sobrevivência da vegetação desse bioma. Fauna. Os animais encontrados no bioma são capazes de sobreviver com pouco acesso à água e têm hábitos mais noturnos devido aos dias geralmente quentes. Há muitos insetos como as joaninhas, abelhas, borboletas, répteis, principalmente cobras e lagartos, esquilos, coelhos, furões e algumas aves, sendo comum ver corujas e abutres. Também é possível ver animais de grande porte, como veados, pumas, linces, raposas, coiotes e lobos. Usos e impactos. No bioma chaparral, a intensa extração da cortiça é uma grande ameaça para esse ambiente natural. No entanto, o principal impacto causado pelo ser humano pode ser atribuído à limpeza dos terrenos com uso controlado de fogo, a fim de prepará-los para o cultivo de plantações ou formações de pastos. Como a vegetação desse bioma é bastante combustível, é muito comum perder o controle do fogo e gerar incêndios imensos. O potencial de destruição desses incêndios pode ser exemplificado com o incêndio da floresta de Pedrógão Grande, em 2017, em Portugal, com 53 mil hectares de área queimada, e o incêndio da floresta de Camp Fry, em 2018, na Califórnia, com 62 mil hectares de água queimada. Biomas de deserto. Localização. O bioma denominado de deserto é encontrado em todos os continentes, em regiões de baixa umidade, localizados próximas às latitudes de 30 graus, onde há influência das correntes marítimas frias. Podemos encontrá-los na América do Norte, na América do Sul, na Europa, na África, na Ásia e na Oceania. Alguns autores incluem o Grande Deserto da Antártica como um bioma desértico. Apesar de não apresentar as altas temperaturas dos biomas de deserto clássico, é um ambiente inóspito e muito seco devido à existência de células polares de alta pressão, que impedem a convergência de ventos, umidade, evaporação e, consequentemente, precipitação. Clima. Apresenta um clima predominantemente seco, com pouca ou quase nenhuma precipitação ao longo do ano. Apresenta uma elevada amplitude térmica diária, ou seja, sua temperatura pode variar
entre os 50 graus Celsius durante o dia e cair para temperaturas negativas durante a noite. Essa grande amplitude térmica ocorre devido justamente à ausência de água e cobertura vegetal. Flora. Os biomas de desertos apresentam uma flora xerófila, adaptada à seca, constituída por gramíneas e pequenos arbustos. A vegetação geralmente apresenta galhos finos, retorcidos e espinhosos, com raízes profundas para maior acesso a nutrientes e água. Um dos exemplos mais ícones desse bioma são os cactos. Fauna. Devido às condições extremas desse bioma, a fauna nos desertos é mais escassa e predominantemente composta por pequenos roedores, répteis, aracnídeos e insetos, e alguns poucos animais de grande porte, como os camelos e os dromedários. As atividades da fauna desértica geralmente são noturnas, quando as temperaturas são mais baixas. Usos e impactos. Os desertos, por se apresentarem condições mais extremas, são um dos biomas que menos sofrem as atividades humanas. Ainda assim, pode-se destacar o avanço do bioma desértico sobre outros devido ao processo de desertificação, causado pelo desmatamento das áreas de transição e por práticas agropecuárias inadequadas ou rudimentares, promovendo o uso intensivo e a erosão do solo, além da intensificação dos períodos de seca. Biomas de estepe. Localização. São considerados biomas de transição e podem ser encontrados principalmente na zona temperada continental da Europa e da Ásia, mais especificamente na Mongólia, China e a região do Turquestão. Também há ocorrência de estepes no território dos Estados Unidos, Argentina, África do Sul e Austrália. Seu clima é caracterizado por possuir um clima continental árido. Apresenta elevada amplitude térmica, com verões muito quentes e invernos rigorosos, e apresenta baixa umidade relativa do ar, geralmente por estar afastado da influência marítima. Flora. É composto por gramíneas e pequenos arbustos esparsos. As estepes são bastante confundidas como um bioma de pradaria, em razão das similaridades entre suas características vegetais. Fauna. É variável, mas de maneira geral ela abriga mamíferos com o hábito de agregação em colônias ou manadas, como é o caso dos cavalos, coiotes, antílopes, marmotas, suricatos, ratos, águias, entre outros. Esse hábito de vida constitui uma proteção em habitats abertos. Dos impactos. Nas estepes, o principal problema é o processo de desertificação. As populações locais têm grandes dificuldades para plantar devido à escassez de chuvas e, consequentemente, às secas que tornam os solos subdesenvolvidos, rasos, arenosos e rochosos e impedem o seu cultivo. Assim, parte das populações desse bioma apresenta uma cultura nômade e depende da criação de caprinos e outros animais. Biomas de pradaria. Localização. Também conhecidos como campos ou relvados, encontram-se em vastas planícies abertas formadas por gramíneas e herbáceas, com algumas características próprias conforme a região. As pradarias estão localizadas em praticamente todos os continentes, com maior ocorrência na América do Norte. No Brasil, o bioma de pradarias é conhecido como pampas ou campanha gaúcha. Clima. Os biomas de pradaria também se desenvolvem em um clima continental, similar às estepes. No entanto, o clima dos biomas de pradaria é temperado, apresentando temperaturas mais amenas, menor amplitude térmica e mais umidade que as estepes, embora a pluviosidade não seja suficiente para suportar formas de vida florestal. Flora.
A vegetação das pradarias é caracterizada por grandes campos gramíneos formados por vastas pastagens naturais. O ciclo de vida das gramíneas é bastante curto, disponibilizando bastante matéria orgânica no solo e tornando-o fértil. Fauna. As pradarias são ambientes propícios para o desenvolvimento dos animais herbívoros, por conta das gramíneas que compõem este ambiente. Na pradaria temperada, a qual ocorre nos Estados Unidos, é comum a presença de animais de grande porte, como os búfalos americanos. Já nas pradarias tropicais, são comuns animais como emas, tamanduás e capivaras, com destaque para as aves. As pradarias também são ambientes apreciados por animais como insetos, por exemplo, besouros e gafanhotos, bem como as borboletas. São comuns também animais como coelhos, ratos e várias espécies de aves. Uso e impactos. Apresentam terrenos planos ou pouco ondulados, com vastas áreas de pastagem e solos férteis. Essas condições são perfeitas para a prática agrícola e a criação de gado e, consequentemente, sofrem a degradação em razão da extensa atividade econômica desenvolvida, com a utilização de máquinas e a intensa ocupação de rebanhos bovinos e plantações. Os pampas gaúchos, por sua vez, eles vivenciam o processo de intensificação da arenização, formação de bancos de areia em solos já arenosos por conta da retirada da cobertura vegetal que protege o solo. Biomas de floresta temperada. Localização. Se localizam nas regiões de clima temperado entre os círculos polares e trópicos da Terra, especialmente no leste da América do Norte, Europa, leste da Ásia, sul da Austrália e Chile. São alguns dos exemplos mais famosos de biomas da floresta temperada o Parque Nacional de Yellowstone, Floresta Negra e a Reserva Natural de Long. Clima. O bioma apresenta características de temperaturas amenas e estações do ano bem demarcadas, com primavera quente e úmida, verão quente e úmido e o inverno frio, no qual pode ocorrer neve. Nas regiões costeiras, a amplitude térmica é menor devido à maritimidade. Sua flora. A vegetação desse bioma é caracterizada por apresentar uma vegetação caducifólia. É comum no outono as folhas sofrerem a variação da sua coloração para um tom marrom avermelhado. Elas caem no inverno e só aparecem durante a primavera. Fauna. Os animais existentes nesse tipo de bioma são bastante diversos. É possível observar animais como esquilos, javalis, veados, raposas, lobos, ursos, pandas e diversas espécies de aves. Por causa das estações bem definidas, alguns animais eles apresentam estratégias para sobreviver. A falta de alimento no inverno, como é o caso da hibernação dos ursos e o estoque de alimentos dos esquilos. Usos e impactos. Os biomas da floresta temperada têm perdido bastante espaço, principalmente para a agricultura, pecuária e expansão urbano-industrial. Embora existam tentativas de preservação, a flora ainda sofre bastante com a poluição e a fauna com a perda de habitat e a caça. Hoje, esse bioma está restrito a poucos parques e reservas naturais. Biomas de alta latitude. Biomas da floresta boreal, taiga. Localização. O bioma taiga, também conhecido como floresta boreal ou floresta de coníferas, ele localiza-se entre os biomas de floresta temperada e o bioma de tundra, podendo ser encontrado em grandes porções no norte da América do Norte, na Europa e da Ásia, em países como Canadá, Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia, além dos Estados Unidos. Clima. A taiga ela ocorre em regiões que apresentam um típico clima continental frio, com baixas temperaturas, verão curto,
inverno longo e intensas precipitações em forma de neve. Flora. A vegetação da taiga é caracterizada por ser homogênea e é diretamente influenciada pelo clima. Suas árvores possuem grande porte, com troncos retos, copas em forma de cones e folhas aciculares, que são folhas em forma de agulha, para evitar o acúmulo de neve. As principais espécies presentes são o pinheiro, cipestre e abeto. Fauna. É pouco diversificada e apresenta bastantes espécies migratórias em busca de temperaturas mais elevadas. Os animais mais comuns de serem observados neste bioma são lebres, linces, alces, esquilos, renas, raposas e algumas aves. Usos e impactos. Embora não seja um dos biomas mais biodiversos do planeta, o grande problema da taiga diz respeito à exploração madeireira. A taiga tem sido reduzida de forma drástica para fins de aquecimento, construção e principalmente para as indústrias de celulose e suas produções de papel. Essa atividade econômica é tão importante que no Canadá ela responde por 10% das exportações nacionais. Estimativas apontam que o Canadá é sozinho responsável pela produção de 50% do papel comercializado no mundo. Biomas de tundra. Localização. São biomas de transição entre os biomas de taiga e biomas polares. Eles se localizam próximos à linha de árvores polares, abrangindo principalmente o extremo norte do Alasca e do Canadá, Groenlândia, Noruega, Suécia, Finlândia e Sibéria, onde é possível observar o fenômeno do sol da meia-noite. Clima. Apresenta um clima bastante rigoroso, com baixa incidência de luz solar e baixas taxas de precipitação. As temperaturas médias são muito baixas, entre menos 28 e menos 34 graus Celsius, e o verão é curto, podendo durar de 2 a 4 meses, em que a temperatura raramente ultrapassa 0 graus. Sua flora. Devido ao clima rigoroso, a tundra ela apresenta uma composição de espécies vegetais simples e de baixa diversidade biológica, caracterizada por gramíneas e algumas herbáceas que se desenvolvem somente nos poucos meses de verão, período em que ocorre o degelo do solo, e por conta das suas características climáticas, especialmente a baixa incidência solar, ocorre a formação do solo denominado permafrost. Durante o inverno, permanece coberto de gelo e a neve impossibilitando a germinação de plantas. No verão, ocorre o derretimento do gelo e o solo fica exposto, tornando-se uma área pantanosa e possível para o brotamento da vegetação. Sua fauna é caracterizada por possuir algumas espécies residentes e outras migratórias. Animais residentes, como ursos polares, lobos, raposas, possuem longas pelagens e podem hibernar durante o período mais frio para sobreviver. Já as espécies migratórias geralmente são aves, como cisnes, patos, gansos, mergulhões, entre outros. E à medida que o inverno se aproxima, elas rumam em direção à taiga. Usos e impactos. O maior problema desse bioma são os efeitos provocados pelas mudanças climáticas, sobretudo o aumento da temperatura média do planeta, o que dificulta a formação do permafrost, alterando a dinâmica ambiental das regiões da tundra. Biomas polares. Localização. Os biomas polares eles podem ser encontrados nas regiões polares do planeta, no extremo norte, no Ártico, e no extremo sul, na Antártica. Seu clima é um dos biomas mais inóspitos do planeta Terra. As suas temperaturas médias elas variam de menos 10 graus Celsius e menos 20 graus Celsius no litoral,
e menos 30 graus Celsius e menos 65 graus Celsius na zona interna dos polos. A baixa umidade do ar influencia na queda da neve, e as zonas sob a influência do clima polar podem ser tão secas quanto os desertos. Sua flora. A vegetação dos biomas polares é praticamente inexistente devido à fraca incidência de luz solar, fortes ventos e solos com baixíssima fertilidade. Existem alguns musgos e líquens em depressões, protegidos do vento e frio intenso. Sua fauna. Embora as condições sejam extremas, alguns animais conseguem se adaptar ao clima polar. É possível ver no Antártico alguns animais com pelagem branca, como corujas brancas, ursos polares, lebres e raposas, e na Antártica, pinguins e algumas espécies aviárias. Também existem animais marinhos, como os crustáceos, moluscos, peixes e cetáceos. Nos litorais e em algumas ilhas também é possível observar animais como focas, morsas e elefantes marinhos. Usos e impactos. Um dos principais problemas desse bioma é o aumento da temperatura média global, principalmente no Polo Norte, por não possuir terra firme. Devido às mudanças climáticas, a banquisa, a água do mar congelada, que se forma nas regiões polares, está derretendo mais cedo na primavera e se formando mais tardiamente no outono. Esse processo, cada vez mais intenso, tem retirado, por exemplo, a área de caça, descanso e reprodução dos ursos polares e raposas do Ártico. Biomas de altitude. Localização. Esse bioma ele também é conhecido como campos de altitude, florestas de montanha ou tundras de montanha. São diferenciados não só pela latitude, mas principalmente pela altitude. Podemos encontrá-los em todos os lugares do planeta que tenham mudanças significativas de altitude. Os principais exemplos de biomas de altitude são as rochosas, os Andes, a Cordilheira Escandinava e os Montes Urais, altas e a Cordilheira do Himalaia. No Brasil, também existem biomas que são afetados pela altitude, como o caso dos campos rupestres, próprios de regiões do território brasileiro, como a Serra do Espinhaço, em Minas Gerais. Seu clima apresenta como principal característica as suas temperaturas mais frias em relação aos seus arredores, devido às diferenças de altitude e o ambiente mais seco. Isso ocorre por causa da menor densidade de ar e menor pressão à medida que aumenta a altitude, fazendo com que os raios solares eles escapem mais rapidamente para a atmosfera e segurem menos o calor irradiado do Sol. Outra característica importante desse bioma é a grande quantidade de precipitação junto à base das montanhas. Graças ao efeito orográfico, onde as massas de ar úmidas encontram uma barreira que provoca a sua elevação e a precipitação. A amplitude térmica durante o ano não varia muito, mas a amplitude térmica durante o dia pode variar bastante. Sua flora. Geralmente apresenta espécies de gramíneas, musgos e líquens, com alto grau de endemismo. Também apresenta vegetação de transição nos limites do bioma, geralmente uma vegetação temperada, coníferas. No Brasil, a vegetação é conhecida como campos de altitude. Já na região andina, a vegetação é conhecida como páramo. Fauna. É adaptada a terrenos íngremes, rochas estéreis, vegetação escassa e grandes variações de temperatura durante o dia. É comum ver pequenos roedores, répteis, aves, cabras de montanha e entre outros. A fauna dos biomas de altitude, por ser um ambiente em condições adversas, geralmente é endêmica. Usos e impactos. Esses biomas geralmente não são próximos de grandes ocupações humanas. No entanto, eles têm sofrido com o aumento do turismo de montanha,
e têm a mesma visibilidade de estudo e a preservação que os ambientes com maior riqueza biológica. Os biomas de altitude geralmente são pequenos em extensão, com muitas espécies endêmicas e extremamente sensíveis. E é isso, meu povo. Esse conteúdo é um pouquinho mais extenso, então se vocês sentirem dificuldade, sentirem dúvidas, escrevam nos comentários para a gente resolver essas questões e até o próximo vídeo.